A sociedade moçambicana ficou em choque na quinta-feira passada, após imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostrarem o presidente da República, Daniel Chapo, a desembarcar em Blantyre, capital do Malawi, a bordo de um luxuoso jato Bombardier Global Express. A aeronave foi alugada à empresa TAG Aviation Limited a um custo de $11.000 por hora, aproximadamente 700 mil meticais. Durante o seu discurso de tomada de posse, Daniel Chapo afirmou de forma categórica que pretendia reduzir as despesas do Estado, especialmente com viagens que não resultam em ganhos concretos para o país. Contudo, num país onde crianças estudam debaixo das árvores, hospitais funcionam sem medicamentos, professores recebem salários precários e milhares de moçambicanos enfrentam a fome, o chefe do Estado optou por voar em luxo para uma viagem simbólica de homenagem a Kamuzu Banda, um gesto que representa uma despesa superior ao rendimento anual de muitas famílias moçambicanas. Este episódio levanta sérias questões sobre uma elite dirigente que parece cada vez mais distante da realidade do povo. Em Moçambique, afirma-se constantemente que não há verbas para pensões, para transporte escolar, nem para melhorar os serviços básicos, mas há milhões de meticais disponíveis para alugar jatos privados. A pobreza, o desemprego e a miséria parecem não constar na lista de prioridades de quem vive cercado de mordomias. Questionado esta sexta-feira sobre o assunto, o porta-voz do governo, Inocêncio Mpisa, disse não possuir qualquer informação. Sobre a visita a Malawi, eu vou reservar-me de pronunciar-me sobre esta questão e vou pedir a compreensão do colega que colocou esta pergunta sobre os custos. Tenho uma informação privilegiada que eu não tenho, então não posso apresentar qualquer detalhe em relação a isso. Talvez seja caso para dizer Moçambique precisa de líderes comprometidos com o povo e não de turistas de luxo à custa do sofrimento da maioria. Em meio à situação de pobreza em Moçambique, o presidente moçambicano Daniel Chapo foi acusado, ou foi dito na imprensa, como passamos na matéria anterior, que ele gastou cerca de $11.000 por hora para alugar um jato particular de uma companhia. Essa é uma informação que, de certa forma, frustra os moçambicanos porque não vai de acordo com as promessas que foram feitas pelo presidente. O presidente deixou bem claro que, ao longo da sua governação, ele ia fazer de tudo para poupar os gastos ou para minimizar os gastos do Estado. Sem contar que Moçambique está numa situação em que as próprias linhas aéreas de Moçambique não conseguem. As linhas aéreas de Moçambique é uma empresa estatal falida, só com mais históricos de corrupção do que de sucesso. E numa situação como essa, os moçambicanos ficam cada vez mais frustrados em saber que os seus recursos, nós estamos a falar de $11.000 por hora. $11.000 são cerca de 700 mil meticais que o presidente gastou para uma viagem que, de certa forma, não vai beneficiar o país. É simplesmente uma viagem que podia ser adiada, ou ele podia mandar um representante do Estado com uma viagem com custos mais reduzidos do que o staff dele. Porque nós devemos saber muito bem que o presidente da República não viaja sozinho, né? Ele tem uma certa comitiva, etc. São outros gastos com estadia e tantas outras coisas. Então, nós temos que prestar atenção no que está a acontecer em Moçambique e olhar para aquilo que é de forma séria para os gastos públicos, né? Nós podemos, de certa forma, achar que Moçambique é um país que ainda, de certa forma, vai se alavancar, tem dinheiro, mas a verdade é que Moçambique é um país falido. Moçambique é um país que está a sofrer para pagar salário dos funcionários públicos. Moçambique está diante de uma greve no sistema de saúde que pode ser perigosa para os moçambicanos e coloca em risco a integridade dos próprios moçambicanos. A saúde em Moçambique está cada vez mais precária, infraestruturas, escolas não estão capacitadas para poder receber estudantes e fazer com que o desenvolvimento cognitivo e os resultados que os professores obtêm sejam da melhor forma possível. Eu conheço várias pessoas que estão no aparelho do Estado e não têm salário já há meses, não estamos a falar de um único mês. E ver que o presidente da República gasta valores assim com viagens como essas, não estamos a dizer que o presidente tem que viajar de carro ou tem que viajar da pior forma possível. Nós estamos a dizer que o presidente da República deve ter em conta a realidade do seu país. E a realidade de Moçambique neste momento não é uma boa realidade. A realidade de Moçambique é
É triste, é uma realidade que assusta, é uma realidade que tira a esperança daqueles que são os jovens. Eu fico sempre a refletir nos jovens, porque são os jovens que desistem das oportunidades em Moçambique. São os jovens que preferem trabalhar e servir em outros países do que estar no seu próprio país. E nós temos aquela fuga de cérebros. Moçambique está perdendo muita massa laboral que é necessária para Moçambique evoluir. Moçambique ainda não chegou onde deveria chegar, mas também nós temos que mostrar que, moçambicanos, nós estamos no caminho. E essa questão, essa denúncia, o próprio governo não se pronuncia, nem que seja para rebater, ou talvez, de certa forma, convencer o público o que aconteceu, porque é que se optou por alugar um jato tão caro, ao invés de pagar uma passagem, talvez numa classe executiva, de uma viagem qualquer. Então, o povo moçambicano eu acho que nesse novo governo o povo moçambicano está a desistir, né? Eu percebo muito nos debates, os jovens já entregaram as mãos, já não pensam mais em lutar por Moçambique. Mas o que eu posso dizer é, não podemos desistir. Esse é o país que nós, os moçambicanos, devem ter cada vez mais amor à pátria, e algumas atitudes devemos chamar a atenção, devemos falar. Eu sei que Moçambique passou por um momento muito difícil no início do ano, muitas pessoas até podem ter esfriado ou esquecido, mas centenas de pessoas perderam a vida, milhares foram feridas e milhares também foram detidas. E ainda está nesse processo de negociações entre o governo e os partidos da oposição para poder se consagrar essa questão da paz. Mas quando nós recebemos esse tipo de notícias, de certa forma nossos corações ficam aquilo que frustrados. Esperávamos mais. Eu acreditava que Daniel Chapo tinha um grande momento nas mãos. Ele podia fazer essa ruptura de falta de esperança dos moçambicanos, mas a situação parece que não está a atender para este lado. Nós estamos a ver uma situação cada vez mais próxima daquela realidade que nós estávamos a escapar. E isso deixa, de certa forma, frustrações aos jovens moçambicanos que esperavam mais do governo, esperavam mais, entre outros. O que você acha dessa situação? Nós estamos a falar de $11.000 por hora para alugar um jato. Um jato tem custos muito elevados, nós sabemos muito bem. Mesmo as próprias aeronaves aqui em Moçambique, para poder usar, ou para as linhas aéreas de Moçambique funcionarem, são milhares e milhares de dólares gastos para poder oferecer um serviço que às vezes nem agrada e não é aquilo que os moçambicanos merecem, e uma saúde que está mal, uma educação que está mal, e isso corta o horizonte, corta a perspectiva de futuro que os moçambicanos têm. Mas o que interessa aqui não é só a minha opinião, é a sua opinião. Coloque nos comentários o que você acha disso. Será que o presidente fez certo? A necessidade de se gastar tanto dinheiro como se gastou nesse aluguel desse jato? Ou simplesmente Daniel Chapo devesse priorizar e se focar em gastar menos para poder proporcionar mais para o povo moçambicano? Coloque nos comentários a sua opinião, por favor. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.